Doutor Leandro Teles está com a gente hoje, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bom? Bem, você? Tudo ótimo. Vamos falar sobre Alzheimer. E a gente estava comentando, estava falando um pouquinho antes de conversar com a Carol, o quanto que a novela I Love Paraisópolis acaba retratando dois momentos distintos da vida de uma família. Uma senhora que, por volta dos 70 anos, acaba descobrindo que tem Alzheimer, a família descobre, e agora precocemente a filha com 40 e pouquinho. Isso é normal? É comum? Isso não é comum. Na verdade, né? isso é raro, é eventual, mas é possível. Eu acho legal que a novela traga algo que é possível. Então, a gente sempre associa o Alzheimer à terceira idade, a pessoas acima de 65 anos. Isso é o mais comum, mas 5 a 10% dos casos ocorrem abaixo dos 60 anos. Mas é um número muito grande. É muito grande. Então, existe Alzheimer mais novo. Tem até um filme, que é um livro, que é o Pra Sempre Alice, que retrata uma mulher de 50 anos. No caso da novela, em torno dos 40, 45 anos, surgem sintomas. Então, essas formas são mais raras, tem um perfil de hereditariedade mais forte, são formas mais genéticas, né? Então, essas formas, às vezes, são formas agressivas de Alzheimer, que podem acontecer em pessoas mais jovens, sim. Temos mitos e verdades para a gente entender o que é a doença mesmo, o que você pode fazer, eu sei que você pode fazer alguma coisa para evitar, e principalmente os primeiros sintomas. Vamos ver, olha, Alzheimer é uma doença rara. Mito, né? Quem dera fosse. Mito. Muita gente acha que é raro e é super comum. No mundo, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 40 milhões de portadores. No Brasil, mais de 1,5 milhão de portadores. Isso porque muita gente não faz diagnóstico. Às vezes, pessoas muito velhinhas, há uma perda cognitiva, intelectual, que acaba não recebendo diagnóstico de doença de Alzheimer, mesmo sendo. Mas no mundo, o Alzheimer é a principal causa de declínio intelectual. Perda de uma habilidade cognitiva, intelectual que a pessoa tinha boa antes. Então, a principal causa, em 70% dos casos, você estará diante de uma doença de Alzheimer e não de outra doença. Mas existem vários tipos de níveis diferentes de Alzheimer ou não? A doença de Alzheimer é muito variável, depende da idade, em quem ela pegou, qual é a demanda ou não. Tem formas que são bem lentas. Tem pacientes com Alzheimer que têm 15 anos de doença, 20 anos de doença. Bastante, né? Tem pacientes que evoluem em 1, 2 anos a formas graves. Então, a média é em torno de 8 anos a evolução. Agora, também os sintomas variam. Quase sempre há um declínio bem evidente da memória, da capacidade de fixar novas memórias. Mas os sintomas acessórios variam. Tem gente que se perde mais, tem gente que tem uma dificuldade mais de raciocínio ou de conta. Outra coisa que varia são sintomas psiquiátricos. Tem pacientes com Alzheimer que desenvolvem depressão, às vezes o outro é mais ansiedade. Tem uns que ficam mais apáticos, meio parados, outros ficam mais agitados. Depende da família, do contexto, de qual era a personalidade pré-doença da pessoa. Então, realmente, os pacientes podem ser muito diferentes entre si, como se fossem doenças diferentes. Então, às vezes, o especialista, ele tem que ter essa percepção para entender que todos respondem para o mesmo diagnóstico. Vamos ver mais um mito ou verdade? Esquecimentos são quase sempre sinais de Alzheimer. Isso é mito também, né? Na verdade, não. Esquecimento é um sintoma muito comum na população. Metade dos adultos tem queixa de esquecimento. Às vezes me dá um branco, eu esqueço alguma coisa. E quase sempre isso não é sinal de Alzheimer e nem que a pessoa vá ter Alzheimer. Na verdade, tem várias coisas que dão esquecimento. Noites mal dormidas, distúrbio da tireoide, depressão, ansiedade, sobrecarga, né? Ou então as pessoas que têm pouco treino de memória, que vivem muito no piloto automático. Então, a maioria das pessoas que têm queixa de esquecimento, graças a Deus, não tem Alzheimer. Mas todas as pessoas com Alzheimer têm queixas de esquecimento. Mas esquecimento de memória é recente, não do passado. Na verdade, assim, quem tem Alzheimer, ele tem uma dificuldade em fixar novas memórias. Então, a doença se instalou em mim, por exemplo. Eu tenho dificuldade em fixar coisas novas. Então, eu me apego a coisas do passado. Lembro com riqueza de detalhes de coisas que aconteceram há 2, 3 anos atrás. Mas eu posso não saber o que eu tomei de café hoje, o que eu almocei ontem, por exemplo. Mas por quê? Atinge áreas diferentes do cérebro? É diferente. Na verdade, quando você fixa uma memória, ela é gravada espalhada no cérebro. Então, a doença de Alzheimer, ela não faz com que a memória já consolidada se perca. Pelo menos não no começo. O que ela faz é uma dificuldade em gravar coisas novas. É como lembra do videocassete. Aí é pra... Já que a gente ouviu o Bee Gees hoje, vamos voltar no videocassete. O videocassete, ele tem aquela tecla REC. É como se você quebrasse a tecla REC. Não grava mais nada. Você não grava mais nada novo. Mas você consegue assistir uma fita antiga. Você pode pegar a fita, colocar e o play está funcionando. Agora, a tecla REC, que no caso do cérebro chama-se hipocampo, é a região que sofre
primeiro no Alzheimer e de forma mais intensa no Alzheimer. Então, o Alzheimer ele é marcado por uma dificuldade em fixar memórias novas. A pessoa, às vezes, guarda um objeto, não lembra onde guardou, repete a mesma pergunta, né? Troca de ambiente, não sabe o que foi fazer no outro ambiente. Então, a pessoa fica repetitiva, mesmo que resgate memórias do passado de forma adequada. Isso que dificulta muitas vezes para a família entender o que está acontecendo. É muito difícil, porque a família às vezes quer julgar a pessoa sob a sua ótica. E às vezes a pessoa insiste em querer convencer sobre aquele esquecimento, por exemplo. Quando que às vezes, na verdade, é melhor passar por cima. Às vezes distrair um pouco o paciente. Agora, às vezes você fica batendo e martelando, não é possível que você não recorde. Eu não consigo entender. Isso piora, né? Isso às vezes gera muito atrito e estresse. Estresse no paciente e muito estresse no cuidador e no familiar. Isso piora a qualidade de vida para os dois lados. Porque é uma doença que é uma doença individual. Então, quem tem alguém com histórico de Alzheimer na família sabe que é uma doença familiar, social. Na verdade, a presença de uma pessoa com Alzheimer, o sofrimento ele é coletivo. Você vê alguém com uma degradação cognitiva é muito complicado. Você gerenciar, né, para aquela pessoa começa a perder independência, começa a perder segurança, precisa de um suporte progressivo. Então, isso é uma doença realmente que envolve muito mais do que o paciente. Vamos ver mais um? A causa do Alzheimer é genética, por isso quem não tem familiares acometidos raramente apresentam a doença. Do jeito que foi colocado, isso é um mito, né? É um raramente, né? Na verdade não é porque você não tem ninguém na família que você não vai ter Alzheimer. A maioria dos casos são esporádicos, acontecem mesmo em quem não tem história familiar. Agora, por quê? Quem tem histórico familiar tem uma chancezinha um pouquinho maior. Primeiro porque você não é um clone dos seus parentes, você é um indivíduo totalmente novo geneticamente. Outra coisa, às vezes o seu familiar faleceu antes do desenvolvimento de uma doença. Então, às vezes o pai faleceu com 60, 70 anos e iria desenvolver mais tardiamente. Então, cuidado quando você avalia só o histórico familiar. Quem tem histórico familiar de Alzheimer tem uma chance um pouquinho maior, salvo em formas que são raras, que são bem genéticas, que são formas em jovem. Mas no Alzheimer comum, a genética atribui um pouquinho de risco a mais. Agora, existem outros fatores. O principal é o envelhecimento, quanto você vai viver. Quem viver mais vai ter um risco maior. Né? Só para você ter uma ideia, aos 60, 65 anos, o risco é de 1,5% da pessoa ter sintomas de Alzheimer. Aos 80 anos, o risco já beira os 30%. Então, o risco ele dobra a cada 5 anos a partir dos 65 anos. Quem vive mais tem risco maior. Além disso, obesidade, tabagismo, hipertensão descontrolada, traumas cranianos, AVC, tudo isso são fatores de risco, baixa escolaridade, pessoas que não usam muito a mente ou que são trabalhadores mais braçais, tudo isso aumenta o risco de alguém ter Alzheimer. Então aquela história que a gente teria que fazer uma musculação cerebral desde sempre, é um pouco de verdade em relação ao Alzheimer. É um pouco de verdade não, é muito verdade. Na verdade, se eu usar o cérebro eu não vou ter Alzheimer? Não, porque existe um componente que é o componente não modificável, que é a idade, o sexo, a genética, ninguém muda isso. Agora, da parte modificável, a gente tem a alimentação, a gente tem a atividade física e mental, e isso a gente pode intervir. Você fazendo tudo direitinho, você reduz em mais ou menos 30% a sua chance de desenvolver Alzheimer. Que é legal. Eu acho que é alguma coisa que você pode fazer. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu conheci uma pessoa que era super intelectual e teve Alzheimer. Bom, isso não quer dizer que não estudar seja algo bom. Então tem que tomar um pouco de cuidado e fazer a nossa parte. Vamos ver mais um mito ou verdade? O acúmulo de proteínas anormais no cérebro pode ser a causa do distúrbio. Complicado isso, né? Mas é verdade, né? O que são essas proteínas anormais? Quando a gente vai ver a causa do Alzheimer, a causa exata ela é desconhecida. A gente conhece os fatores de risco, mas por que alguém tem isso mais cedo ou mais tarde, a gente desconhece. Mas o mecanismo já é bem conhecido. O neurônio de quem tem Alzheimer, ele acumula proteínas, substâncias, tanto fora do neurônio como dentro, que acaba dificultando essas conexões. Eu deixei com a produção uma imagem de um neurônio. Se a pessoa consegue puxar aí a imagem. Não é a primeira, gente, é essa aí, ó. Olha que interessante. Aqui embaixo seriam neurônios saudáveis, normais. Então, o neurônio é uma célula meio estrelada, cheia de prolongamentos. Aqui é um neurônio bonitinho, saudável. Então, a gente consegue perceber que ela tem a sua composição nuclear e aqui os seus prolongamentos. Agora, nesta outra imagem, olha a diferença. Os neurônios acometidos pela doença de Alzheimer, eles ficam alterados. A conformação é perdida por acúmulo, ramificações, e aparece um borrão fora do neurônio. Se a gente puder abaixar um pouquinho a imagem, olha. Esse borrão é esse?
Esse borrão é o que a gente chama de placa amiloide. É o depósito de uma proteína e que aparece no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer. Mas essa proteína vem da onde? Então, agora ninguém sabe por que essa proteína fica acumulada. Será que é de comida? Porque todo mundo... Não. De remédio? Não. Então química, é isso que está se investigando. Será que algum vírus? Será que uma coisa autoimune, uma inflamação? Será que alguma coisa está programada no gene da pessoa? Então, por que no Alzheimer este neurônio não consegue limpar esse lixo celular? Então, quer dizer, esse lixo celular dificulta a conexão entre neurônios. Exatamente. A verdade é que todo mundo produz isso. Só que nas pessoas normais, isso é eliminado. A gente vai ver em pessoas normais bem mais velhinhas. E quem tem Alzheimer, isso acontece de forma mais intensa e mais precoce. E aí isso acaba levando a problemas na comunicação, morte de neurônios, né? Se a gente quiser colocar aquela imagem do cérebro... Vamos ver, aquele coloridinho, com isso o neurônio acaba morrendo e a perda de massa cerebral. Aqui é onde que acontece? Aqui é um cérebro como um todo. Tá. Na fase mais avançada, eu tenho praticamente todas as áreas acometidas. Mas a área da memória é essa área em verde. Esta área, que a gente chama de lobo temporal, é a área onde começa o Alzheimer. A pessoa tem os neurônios desta região mais acometidos. Por isso que ele tem juízo, lógica, tudo preservado. É só a fixação de novas memórias que está acometido. Com o tempo, pula para a área amarela, já começa a parte azul, e aí a pessoa começa a alterar a personalidade, começa a ter dificuldade em reconhecer pessoas e lugares, a se encontrar em lugares conhecidos. Mas a doença começa realmente na área mais esverdeada, chamada lobo temporal e hipocampo. Tem aquela imagem real do cérebro? Vamos mostrar dos dois lados? O lado saudável e o outro acometido. Olha que interessante essa imagem, Kátia. A gente vê aqui a massa, que é completamente outra do cérebro, né? Parece que perde uma Isso mesmo, o que ele está mostrando ali é o cérebro normal. Aqui é normal, olha como o cérebro normal, ele aqui embaixo, ó. A continuidade, gente, em cima e embaixo. Desce pra mim, mano. Isso. Olha essa imagem, olha. Esse é um cérebro cortado de frente, né? A gente chama de cérebro de frente. E agora, olha como fica com a doença de Alzheimer. Do lado de cá, a gente vai ter o cérebro acometido. Vamos dar um close nessa imagem? Sabe o que parece? Parece que ele... Olha a diferença, Kátia. Olha. Sabe o que parece? Parece, mal comparando, osteoporose. Que parecido, deixa onde você tem o arcabouço do cérebro, mas há uma atrofia muito intensa. Aqui é óbvio que é um exemplo bem grosseiro, de alguém bem normal e de alguém com uma atrofia grave. Agora, sabe que algum grau de atrofia é normal em idosos normais. Mas que grau Mas no Alzheimer, isso é mais intenso. Olha, dá uma olhadinha nessa parte mais interna. Esta parte aqui, olha como ela fica despovoada. Essa parte parece um oco aqui, né? Então essa é a área da memória. Olha de um lado, do outro. Olha como o cérebro dessa pessoa com Alzheimer grave, ele tem realmente uma perda de massa encefálica, causada provavelmente pelo acúmulo de proteínas dentro e fora do neurônio. E a causa desse acúmulo é o que está se investigando agora, para tentar encontrar um medicamento capaz de barrar esse processo. E a gente separou aqui algumas coisas que a gente viu que foram surgindo com o passado. Da última vez que a gente falou sobre Alzheimer com o Dr. Leandro até agora, deixa eu pedir para os meninos colocarem. O artigo vem de uma pesquisa da Universidade Autônoma de Madrid, que diz que há uma possibilidade do Alzheimer ser provocado por fungos. Esse artigo, Kátia, ele é um artigo relativamente novo, que estourou na internet com vários comentários. Muito da imprensa leiga também publicou esse artigo, que ele chama atenção, né? Como assim, né? Quer dizer, mas que fungo, né? Seria uma coisa infecciosa ou transmissível. Na verdade, esse é um estudo bem pequeno e bem incipiente. Foi feito, na verdade, com autópsias. Pegaram 25 cérebros, desses 14 tinham Alzheimer, o resto não. Desses 14 que tinham Alzheimer, eles identificaram fragmentos de fungo. Agora tem que tomar muito cuidado com esse tipo de estudo. Primeiro, porque ele é muito pequeno. Segundo, que o fato de você encontrar uma associação não quer dizer que haja uma causalidade, que uma coisa provocou a outra. Porque fungo, tem que ver, são tantos tipos de fungos, é o mesmo fungo? Não então, é o mesmo fungo, nesses cérebros não foi o mesmo fungo, então. E também tem que ver se tem plausibilidade biológica, se outros trabalhos conseguem reproduzir. Então, neste momento, isso é apenas uma possibilidade muito vaga, que tem que ser melhor investigado. Teve uma outra época que se investigaram vírus. Vírus do herpes, que é um vírus bem lento, latente. Investigaram também clamídia. Então, lógico, quando você não sabe a causa, toda alternativa tem que ser bem investigada. Porque se você, às vezes, romper um paradigma, você pode encontrar um remédio que pode salvar as pessoas. Sim. Então, eu acho bacana esse tipo de trabalho, mas ainda muito rudimentar, muito incipiente. Não dá para se afirmar nada. Muitos erros metodológicos. Existe, sim, mais uma alternativa. Outra coisa é que esse tipo de trabalho não explica os quadros genéticos.
Sim. Por exemplo, os quadros que são totalmente genéticos, onde o pai, o filho do filho tem. Porque tem formas, 5% tem gene conhecido. Mutação da presentelina 1 e 2. E aí, mas não é válido pensando aqui, que né? são vários tipos de Alzheimer, eventualmente esse tipo de estudo pode abrir alguma porta. Vamos ver mais um outro estudo que apareceu, do Instituto Médico lá de Harvard, que diz o seguinte: um modelo de fungo na doença de Alzheimer sugere um possível fármaco para tratar a doença. Quer dizer, um remédio? Aqui é interessante, né? Porque aqui não é a mesma coisa do outro trabalho. Aqui fala de fungo, mas aqui não. Aqui é uma pesquisa de modelo experimental. Eles pegaram, porque é difícil você testar em cérebro humano alguma coisa. Então eles conseguiram fazer com que um fungo acumulasse a proteína que o neurônio acumula, para poder testar a substância no fungo, para poder acelerar um pouquinho a pesquisa, né? Aquela proteína que você diz que quem tem Alzheimer tem aquele acúmulo no cérebro. Isso, chama proteína amiloide. Esse fungo conseguiu ter essa proteína. É um modelo. E aí você consegue testar várias substâncias, mesmo que sejam tóxicas, porque é um fungo, e você consegue acelerar um pouquinho a pesquisa. Nesse fungo testaram milhares de... O modelo é de 2011, mas a testagem do medicamento novo, que ele cita no trabalho, ele é agora, do ano passado. Então você consegue, de várias substâncias potenciais, selecionar aquelas que são mais importantes. Hoje a gente tem em torno de 20 a 30 bons medicamentos em teste. Então é possível que nos próximos 3 a 5 anos hajam boas novidades para o tratamento da causa do Alzheimer. Gente, 1 ano para a medicina é muito tempo, são muitas as descobertas que são feitas. Eu acho legal trazer, é a primeira vez que a gente traz assim, alguns trabalhinhos para o pessoal em casa entender como é que a medicina avança. Sim, é muito rápido. É a passos largos, mas tem que ter paciência. Porque você não pode testar em humano alguma coisa que possa ser tóxica. Então você precisa avaliar muito bem cada passo do processo para encontrar um medicamento. O medicamento pode demorar, às vezes, décadas para ser lançado. Sim, ou não, né? Agora, com esses modelos, você agiliza, porque você consegue testar mais substâncias e no Brasil está tendo essa campanha cada vez mais de agilizar a aprovação pela Anvisa de novos medicamentos, principalmente para doenças muito graves, como câncer, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, onde o paciente não tem muita alternativa, você tem que acelerar um pouquinho as novas drogas. Ele vai ter muitos prejuízos, né? Mas acelerar com segurança. Porque a gente já conhece vários exemplos em medicina, onde se lançou um medicamento que causou um malefício maior do que o benefício. É verdade. Vamos ver mais um? É de uma revista científica que diz o seguinte: identificada a proteína-chave para tratar o Alzheimer. É esse pé que a gente está no tratamento. Porque hoje em dia a gente tem medicamentos para Alzheimer? Tem, mas eles são guiados para o sintoma. A gente tem remédios que melhoram um pouquinho a memória. Agem no neurotransmissor chamado acetilcolina ou no glutamato. Mas agora a gente está numa outra pegada. Agora a ideia é tentar fazer com que as pessoas que estão começando com a doença, ou até antes de apresentar o sintoma, quem já sabe que tem gente na família, receba alguma coisa para evitar que a doença se desenvolva, ou que pelo menos pare a produção ou acúmulo dessas proteínas. Já existe medicamento? Ainda não, mas tem testes. Aqui, por exemplo, é uma pesquisa feita em camundongos, onde você conseguiu mostrar alguma proteína, no caso aqui é a GPR3, uma proteína específica que faz com que o neurônio acumule a proteína amiloide. Então aqui já conseguiram fazer um camundonguinho que tem uma mutação genética e que já pode ser testado alguns medicamentos nesse camundongo. Então é interessante. De novo, aqui a medicina avançando. É mais uma porta, né? É mais uma porta que se abre. Outro modelo e outras substâncias. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de hereditariedade. Se você tem sua mãe que teve Alzheimer, chances de você ter geneticamente o Alzheimer é de quanto? Então, na verdade, depende da sua longevidade, né? Quem chega aos 65 anos, no sexo feminino, já tem uma chance em torno de 12% de durante a vida. Mulher tem mais ou homem tem mais? Mulher tem um pouquinho mais. Não é porque a gente vive mais? Também tem esse viés. Mulher vive mais. A gente vê muito mais viúva do que viúvos, né? Então, na verdade, a mulher vive mais. Mas mesmo se você abolir esse critério, se você usar matematicamente, você ainda assim vai ter um pouquinho mais de Alzheimer em mulheres caucasianas, pele clara. Mas acontece em homem, mulheres, negro, branco, asiático, em todas as culturas. Então, depende um pouco da sua longevidade, dos seus hábitos de vida. Quem chegar com um cérebro saudável aos 60, 70 anos, vai ter certamente mais combatividade, vai ter sintomas mais tardiamente, vai ter formas mais brandas. Então é importante fazer a sua parte, apesar de ainda não termos um medicamento que consiga eliminar o risco do Alzheimer.
Vamos ver algumas perguntas que chegaram? Vamos ver a primeira delas, da Mari. Como devemos nos comportar quando a pessoa apresenta essa doença? Pergunta extremamente abrangente, mas é uma pergunta importante. Primeira coisa é reconhecer o sintoma, buscar o médico. Se certificar do diagnóstico, porque tem doenças que simulam a doença de Alzheimer. Então tem que certificar, procura um profissional habilitado. Não achar que é o fim do mundo. Sim. Tem tratamento a doença, a pessoa também ela tem muitas outras coisas que são preservadas, principalmente nas fases leves a moderadas. Então não achar que a pessoa é só um Alzheimer ambulante, e sim que ela tem outras qualidades. Então é importante que a pessoa também se cerque de coisas que ajudam na memorização e não abaixar a guarda. Manter o bom humor, manter a aceitação e a resignação e estar sempre do lado do paciente. Mas acho que a família tem que ser tratada também. Sem dúvida. Né? Inclusive, é muito comum adoecer. Quem está cuidando adoecer por estresse, por falta de conhecimento. Aí, infelizmente, falta ainda investimento público, porque é difícil o cuidador, é difícil o acesso à tecnologia, fisioterapia, fono, psicologia. Tem pacientes que evoluem mais rapidamente na doença, outros menos, e talvez os familiares que não estão preparados não sabem o que é normal e o que não é. Né? É sempre um choque, as pessoas não esperam, né? A gente sempre espera envelhecer com saúde e às vezes isso não é uma regra, né? Um beijo para você, Mari. Vamos ver mais um? Mais uma dúvida? Lídia, minha mãe tem 93 anos e está com Alzheimer há 1 ano. Fiquei sabendo numa reportagem que o problema dessa doença tem origem na retina. É verdade? Não é verdade. Não, né? Na verdade, é aquela coisa da amplificação, às vezes. Você identifica uma proteína e, de repente, amplifica. Então, a doença tem origem no cérebro, né? Tá. No caso dela, olha que interessante, aos 93 anos. Aos 93 anos, o diagnóstico é super comum. Então, a gente tem aos 93 anos mais da metade das pessoas que chegam nessa idade com o diagnóstico de doença de Alzheimer. Mas né? tem gente que fala assim, uma doença nova. Mas antigamente tudo era esclerosado. Aquilo que a gente chamava de senil, demência senil e esclerosado, hoje responde sobre esse nome de doença de Alzheimer. E outras doenças, né? Nesses 100 e poucos anos, o Alzheimer descreveu em 1906. Só aumentou o número de pacientes que se enquadram. Então, hoje em dia, sempre que você encontra os critérios definidos, você acaba chamando de Alzheimer a despeito da idade. Aqui no caso, olha que longevidade. 93, hein? 20 verdade. anos quase acima da expectativa média de vida. Verdade. Um beijo, viu, Lídia? Vamos ver mais uma? Ana Maria, quais são os primeiros sinais de Alzheimer e qual profissional pode diagnosticar? O primeiro diagnóstico, o primeiro sintoma é sempre uma dificuldade em fixar novas memórias. A pessoa fica repetitiva, às vezes muda um pouquinho a personalidade, o jeitão de lidar com algumas situações. Então é importante que, neste momento, ela consulte um médico. O ideal seria um neurologista ou um médico geriatra que tivesse mão para lidar com pacientes com Alzheimer. Mas, na verdade, outros profissionais podem ser úteis. Às vezes a neuropsicóloga, tem aquele exame neuropsicológico, que às vezes avalia quadros meio iniciais, duvidosos, né? O próprio psicólogo pode ajudar a família o paciente, fono, fisioterapeuta, mas inicialmente é importante buscar um clínico, né? Buscar um médico, preferencialmente geriatra, clínico dessa idade ou neurologista. E às vezes requer que você visite de tempos em tempos outros médicos também, né? É fundamental que você mantenha uma equipe que tem que estar ao lado do paciente, porque são várias fases, vários momentos, e cada uma vai exigir uma intervenção. Quer dizer, é um grupo, né? É um grupo. Profissionais É um grupo que tem que ter uma confiança mútua, que tem medidas farmacológicas, remédio, e tem outras não farmacológicas. Tem que passar por isso junto, porque vão ser longos anos de convívio, né? Um beijo, viu, Ana? Vamos ver mais uma? Grace, quantos anos em média vive uma pessoa que tem a doença? Então, a gente coloca em média em torno de uns 8 a 10 anos. Isso parece que é pouco, mas não é, porque a pessoa já recebe o diagnóstico de Alzheimer às vezes com 70, 80 anos. Então, muitas vezes, o Alzheimer não encolhe muito a expectativa de vida. Muito pelo contrário, às vezes já são pessoas super longevas, com uma saúde física boa, que acabam tendo a doença. Mas varia muito. Como a gente falou, tem casos que evoluem em 5 anos, 3 anos, e tem casos descritos até com 20 anos pós-diagnóstico. Quase sempre a pessoa morre com Alzheimer, não do Alzheimer. Então, é importante que você mantenha sempre uma qualidade de vida da pessoa. Que você, por mais que esteja esquecida, você consiga ter momentos de alegria e felicidade. Dizem que quem sofre mais é a família. Porque a pessoa, de início, ela vai tudo bem se sentindo, está esquecendo. Mas depois, ela acaba vivendo num mundo que é muito particular dela, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa interessante da doença. Como a gente sempre fala aqui, né? Doença nenhuma só tira. O Alzheimer, ele te dá um mecanismo de proteção.
sem memória, não há sofrimento. Sim. Eu atendo os pacientes e falo, como é que o senhor está? Eu estou ótimo. E como é que ele está ótimo mesmo. Eu estou me sentindo muito bem, porque o minuto ele ficou sozinho. E está se sentindo bem. Eu tenho uma família maravilhosa. Agora, os familiares às vezes sofrem mais que o paciente. Às vezes até no começo, quando o paciente está bem lúcido, bem ciente do sintoma, às vezes o impacto não é tão grande. Porque alguém que já está aposentado, já tem uma vida mais ou menos regrada na rotina, ou tem um marido, uma esposa, um filho que ajuda. Então, não é o fim do mundo. Não precisa jogar a toalha. Às vezes a gente projeta um sofrimento que é nosso e não é do paciente. Tem vida após Alzheimer? Tem. E pode ser uma vida bem assim produtiva. Mas aí a gente tem que falar, gente, em readequação da família, né? Porque não adianta a gente também, todo mundo parar suas atividades para cuidar de uma pessoa. De que jeito a gente vai fazer isso? Tem que sentar e conversar para todo mundo ficar muito, acho que numa relação muito transparente, né? Tem que ter clareza, tem que unir a família. Muitas vezes a doença de Alzheimer unifica a família, às vezes separa também. Sim. Então é importante que você traga a parte boa de uma doença crônica. Ninguém quer ter Alzheimer, obviamente, mas já aconteceu, já é uma realidade, já é uma presença. Como vamos agir? Vamos lidar, para não sobrecarregar uma pessoa só. É muito comum os filhos deixarem na mão de uma pessoa, é muito comum a pessoa ter um gasto financeiro extremamente alto ou acabar se anulando. Então a gente perde a qualidade do paciente e perde a qualidade de alguém que está na sua vida produtiva. O filho, às vezes ele vira um bom cuidador e vira um péssimo filho. E às vezes o paciente precisa do filho. Sim. Então precisa ser o filho e o cuidador é o cuidador. Então tem que ter um pouco de cuidado para não misturar um pouco as bolas. Às vezes a pessoa vira enfermeiro de algum paciente com Alzheimer e se anula. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Qual a pergunta que você fez, Simar? Só para eu passar. Se diabetes acelera o Alzheimer. A Margarete Barreto está perguntando. Interessante a pergunta e pode acontecer sim. Na verdade, qualquer doença descompensada, diabetes, pressão alta, pode causar lesões no cérebro com pequenos AVCs e levar à inflamação, tornar o Alzheimer mais rápido. Com componente pode antecipar ou até agravar os sintomas. Então é importante, quem tem Alzheimer ou não, que controle as doenças clínicas. Porque é muito comum você ter ofensa pelo diabetes e o Alzheimer, aí é óbvio que o negócio fica um pouco mais acelerado. Quem tem uma doença crônica como Alzheimer tem que tentar ter uma saúde boa. Margarete, um beijo para você. Mais um motivo para controlar direitinho hipertensão, diabetes, obesidade, tudo aquilo que a gente sabe. Parar o tabagismo, evitar o álcool, coisas que tem muito trauma de cabeça. Tudo isso é importante antes e durante o diagnóstico. Vamos ver mais um beijo para você também, Grace. Fernanda, apesar de ser uma doença conhecida por afetar idosos, jovens ou pessoas na idade adulta podem ter sintomas da doença? Podem ter sintomas e ser a doença e pode ter o diagnóstico. Como a gente falou, até 5, 10% dos casos acontecem antes dos 60 anos. A gente chama de Alzheimer pré-senil. São formas geralmente mais genéticas e são formas mais infrequentes, mas é possível sim. Eu direto recebo mensagens, tem alguns pacientes abaixo dos 60 anos, onde ninguém espera que haja o Alzheimer e ele sim acontece. Então isso é possível, apesar de não ser muito frequente, graças a Deus. Vamos ver mais uma? Rosângela, com 48 anos, meu marido ficou doente. Os médicos falaram que teve uma atrofia cerebral. Tudo que ele faz esquece segundos depois. Isso pode ser Alzheimer? Sempre pode. Sempre num diagnóstico de esquecimento, dificuldade de fixar novas memórias, o Alzheimer entra na jogada. Agora, quando é muito jovem, aos 48 anos, sempre o leque de diagnóstico é maior. Porque teve atrofia cerebral? Tem que fazer uma baita de uma investigação para ver se não tem uma outra doença simulando o Alzheimer. Eu colocaria o Alzheimer dentre as hipóteses. Agora tem que ver, o Alzheimer não é agudo. A doença é de evolução insidiosa. A atrofia no Alzheimer, às vezes, não é total, é mais na região da memória. Então é importante ver direitinho a história. E sempre abaixo de 60 anos, a investigação ela é muito mais rigorosa. Exige exames que a gente não faz, às vezes, em pessoas acima de 60 anos. Por quê? Porque tem infecções, doenças autoimunes, outras coisas que podem simular o Alzheimer mais frequente em jovens. Você falou em exames. Existem alguns exames que podem ser feitos para ter certeza mesmo do diagnóstico? O mais importante é o exame clínico. O médico ouvir a história, uma doença insidiosa, examinar o paciente, fazer alguns testes e sempre ser pedido alguns exames básicos. Por exemplo, sangue e alguma imagem do cérebro, uma tomografia ou uma ressonância. Mas o exame de sangue demonstra alguma coisa? Não, na verdade, isso que eu ia falar. A tomografia e o exame de sangue visa afastar outros diagnósticos. Podem dar algumas dicas. Outro exame que pode ser feito é o exame do líquor, principalmente em pacientes mais jovens, e tem exames outros que são exames específicos de medicina nuclear. Mas, de modo geral, com uma boa avaliação médica, um exame de imagem
um quadro clássico e os exames de sangue afastando outras doenças, a gente sempre tem que afastar doença da tireoide, depressão grave no idoso, que pode parecer um Alzheimer, carência de vitamina B12, tem que afastar. A gente sempre afasta sífilis, infecções por HIV, principalmente pacientes jovens. Então, a gente faz alguns exames que são para afastar outras doenças, porque a gente tem certeza que não está comendo bola em algo que o tratamento seria diferente. Normalmente, hoje, o diagnóstico de Alzheimer é feito mais ou menos quantos anos depois da pessoa já ter tido os primeiros sintomas e ninguém ter percebido? Hoje, infelizmente, o diagnóstico ainda é bastante tardio, porque a gente tem ainda aquela coisa de, é normal para a idade. É normal Ele esquecer, esquece um pouquinho, quem não esquece, e é muito comum o paciente a chegar em formas moderadas, quando ele está com uma franca amnésia, ou quando ele comete um equívoco grave, deixa um fogão aceso, ou quando ele se tranca em casa, ou quando ele tem uma crise de estresse muito grande. Então, hoje, infelizmente, o diagnóstico já é em fases moderadas. O ideal seria fazer um diagnóstico até pré-Alzheimer. A gente tem uma doença, que é uma doença intermediária, que a gente chama de distúrbio cognitivo leve. Nem é demência ainda. A pessoa já tem um esquecimento, mas que não preenche critérios para Alzheimer. Nesta hora, seria o ideal diagnóstico. Quer dizer, uma hora de atenção, só um amarelo piscando. Por isso que eu sempre falo, acima dos 60 anos, começou o problema de memória, quem mora perto percebe, as outras pessoas começam a comentar, é hora de levar para o médico. Não que seja Alzheimer, mas é importante você ter a avaliação e às vezes o médico não consegue bater o martelo naquela hora, mas ele já tem uma foto do momento. Dali 6 meses, 1 ano, ele vai repetir os testes. Ele já vai ter o filme, mostrando se há ou não declínio cognitivo. Então, quanto antes ser feito o diagnóstico, melhor a resposta aos medicamentos que são hoje em dia vigentes no Brasil. Aliás, medicamentos que são distribuídos gratuitamente no Brasil. São medicamentos caros e que hoje em dia são distribuídos gratuitamente. Coisa que funciona, vale a pena destacar, né? Gente tem que falar o que funciona. A gente não pode também falar só o que não funciona. O que funciona tem que ser dito, né? Ainda falta suporte, mas medicamentos a gente tem de graça. Um beijo, viu, Rosângela? Vamos ver mais uma? A Natália, meu pai tem 81 anos e está com mania de pegar coisas dos outros, achando que é dele. Isso seria algum sintoma da doença? Aqui a gente tem uma paciente já de uma idade avançada que desenvolveu um hábito novo, né? Ele não tinha essa mania e de repente adquiriu uma coisa de achar que é dele. Então precisa ver se é alguma coisa psiquiátrica, que é infrequente abrir nessa idade, ou se é alguma coisa intelectual. Esse é o tipo do sintoma que merece uma visita ao neurologista. Pela idade, pela mudança de atitude. Exatamente. Ele não era assim, ele mudou. Então, para saber se é alguma coisa cognitiva ou psiquiátrica, vai ter que ser feito alguns testes. E o médico, ele tem essa possibilidade. Existem vários testes padronizados. Na dúvida, ele vai indicar uma neuropsicóloga, fazer testes mais apurados, mas esse é o tipo do sintoma que não é grosseiramente de memória, mas há uma mudança cognitiva cerebral numa pessoa com potencial de ter Alzheimer. Vamos lembrar, né, gente, que a gente não está preparado para fazer, eu acho, uma avaliação psiquiátrica na gente, nas famílias. Quando a gente fala em avaliação psiquiátrica, todo mundo pensa, é louco ou não é louco? E existem tantas doenças, né, psiquiátricas que, quando diagnosticadas, trazem qualidade de vida para a pessoa, quando bem medicada, a família bem orientada. Então, o melhor não é não enxergar, é tentar buscar mesmo o diagnóstico certo. Sem dúvida. Às vezes, por temor, a gente se esquiva, tapa o sol com a peneira. Só quando algo é muito evidente. É melhor levar antes, mesmo que seja um resultado negativo. Sim. Não, ele não tem nada. Que bom, né? Bom, é normal para a idade, ponto. Mas é melhor você antever o problema. E essa esquiva é muito comum. A gente projeta um medo nosso, né? Será que tá? Vou escapar do diagnóstico. Não escapa, porque o diagnóstico ou tá ou não tá com o paciente. Porque o diagnóstico já está ali. Não é o médico que implanta o diagnóstico. Ele só diagnostica e dá o nome correto aos bois, né? É verdade. Deixa eu mostrar aqui o livro, um dos livros aqui. Na verdade, gente, a gente está com ele físico aqui, mas você é em PDF. Esse é um protótipo apenas. Então, aliás, talvez a gente lance o ano que vem o livro físico mesmo, né? Legal. Antes que eu me esqueça. Mas esse livro é um livro que a gente fala sobre a memória. Para pessoas que não têm Alzheimer, pessoas jovens, que querem melhorar um pouquinho a memória, ou pessoas que querem entender como é que funciona a memória, né? Quais são as regiões, quais são os motivos de oscilação. Como eu posso trabalhar melhor essa dificuldade, por exemplo? Eu não consigo memorizar números. Como eu posso treinar isso? Exatamente. Né? É um livro muito bom para estudantes, donas de casa, empresários, para pessoas com ou sem Alzheimer. Sim. Na verdade, é um e-book que está sendo bastante aí comentado, a pessoa baixa no site, né? E o ano que vem, para quem gosta do livro físico, provavelmente deve sair. Eu gosto dos dois. Porque o livro, você é moderna. Em PDFs eu já tenho ali, que você leva 30 livros, e o livrinho assim, é tão gostoso pra gente sentar e ler na sala, né? E esse, eu acho gostoso, você tem o cheiro do livro, né? O cheiro do papel. Você vai marcando umas coisinhas. Eu sou da antiga. Apesar de ter lançado o e-book, eu gosto mais do Eu curto os físico. dois. Bom, se você gosta, então, desse tipo de leitura, ou quer aprender a treinar melhor, porque isso é um treino, deixa eu deixar aqui você, é um treino do seu cérebro, acesse o site www.leandroteles.com.br
Nas redes sociais, no Facebook, Neurologia Leandro Teles. Neurologista Leandro Teles, Facebook. Quem quiser colocar críticas, dúvidas. Quem quiser o livro é leandroteles.com.br/memória. Ela baixa, já pode ler ainda hoje. No Instagram, Neuro Leandro Teles, para quem gosta de algumas fotinhos interessantes. Por sinal, sua filha estava comentando, coisa mais fofa. Está cada vez mais linda. Ela é linda, é simpática, um sorriso de orelha a orelha. Ela é fácil de fotografar, porque ela tá é meio parecida. Um beijinho para ela, viu? Obrigada mais uma vez. Até mais, doutor Leandro. E olha, acesse o site leandroteles.com.br. Lá tem umas matérias muito legais para a gente leigo entender mesmo, mas colocar em prática.